Muito boa noite. Cai 14 pontos percentuais o índice de avaliação ótimo bom do governo Bolsonaro, segundo o Ibope. Este e outros assuntos estarão desfilando a partir de agora na bancada do programa Atividade, que já está no ar com vocês. 511 mil pontos da NET em todo o estado. Hoje é dia 24 de abril de 2019, quarta-feira, dia do agente de viagem. Abraço aí o nosso componente da bancada, o Cláudio Candiota, que é um dos agentes de viagem mais importantes do estado. Parabéns, Candiota. E na figura do Candiota, parabéns aí a todos os agentes de viagem nesse dia dedicado a eles. A temperatura neste momento é de 24 graus centígrados aqui em Porto Alegre, na zona norte da cidade, umidade relativa do ar 75%. E a hora certa, 19 horas e 2 minutos. Hora certa brasileira, hora de Brasília. Bom, nós começamos sempre aqui com o esporte e temos uma notícia boa e uma notícia ruim, naturalmente. A notícia boa é que o Grêmio ganhou ontem, né? Esperava a torcida gremista a vitória para que o Grêmio tivesse a esperança, e agora bem mais concreta, de prosseguir na outra fase da Libertadores da América. O Grêmio ganhou de 2-0 do Libertad. Daqui a pouco nós vamos ver aí o compacto do jogo e fazer um comentário, naturalmente, sobre esse acontecimento importante aí que fez o Grêmio renascer para a Libertadores da América. E a notícia triste, é claro, aí está aí. Então vamos ver agora primeiro o compacto do jogo. O Grêmio que foi lá e como havia perdido, né, o Jurandir, de 1-0 aqui, era complicado o jogo, né? Não, era muito complicado, mas o Grêmio teve uma boa atuação, especialmente no primeiro tempo, né, porque dominou completamente o jogo, fez uma bela atuação e saiu já vitorioso no primeiro tempo, podia ter feito mais, podia ter feito 2, né, mas saiu com esse golaço aí extraordinário do Everton Cebolinha, né, que 2 golaços dele. Triturou, né, olha só, os dribles que ele dá ali na defesa E aí tivemos outras chances, né, como essa ali do Jean-Pierre, chutou, o goleiro fez boa defesa, mas ainda estamos no primeiro tempo, lá mais uma oportunidade de ataque, né? E enquanto que eles não chegaram a ter maiores chances, a não ser essa aqui, bem no final do primeiro tempo, essa cabeçada ali, poderia, né, se o cara pega bem na bola, poderia ter saído, né? Mas o Grêmio foi bem. Aí no segundo tempo que a coisa não ficou lá tão bem. Olha que baita jogada do Jean-Pierre. Era para ser gol isso aí, hein? Mas o toquezinho com a ponta dos dedos do goleiro foi suficiente, né, para evitar o gol. O Grêmio teve uma pressão no final ali deles, mas o goleiro salvou o Grêmio também, né? O Paulo Vitor fez uma defesa assim fundamental, aí já é o segundo gol. Antes disso, o Paulo Vitor tinha feito uma baita defesa, que foi aos 35 do segundo tempo ali, que o jogador deles entrou sozinho e ele defendeu. Agora saiu o Everton com toda a sua competência, levou sorte também, né, porque na repartida ali acabou ficando com a bola, isso ali uma boa defesa também, né? E ali mais o arremesso do Jean-Pierre, já no finalzinho do jogo, um chute espetacular do Jean-Pierre e uma defesa mais espetacular ainda do Martins Silva. E o Grêmio, né, consagrando o goleiro também, o Vitor, né? Paulo Vitor, Paulo sim. Vitor é um grande goleiro, o Grenal salvou o Grêmio também. O Paulo né? Vitor, a gente tinha muita desconfiança com ele está crescendo, está mostrando que está dando para confiar nele. Nos 2 Grenais ele foi muito bem, né? E ontem, mais uma vez, foi muito bem. É bom esse Jurandir, né? Ele vai narrando futebol, vai explicando. O cara é craque, né? Não, vamos combinar, né? Esse pessoal que fica fazendo edição. Com um padrinho desses aqui eu vou longe, né? Tá, mas vamos combinar. Deixa eu fazer aqui. Não, vamos respeitar, né? Olha a experiência, olha a expertise que tem aí. Mas olha aqui, né? os caras fazem edição lá, Rede Globo, etc, fazem edição, ficam preparando. Aí o Jurandir vê o jogo aqui ao vivo, é surpreendido E sem combinar nada, porque em primeiro lugar eu não apresentei a bancada, né? Eu pedi a opinião do Jurandir, mas naturalmente o Jurandir sabe tudo, como disse o Antônio Augusto, e já saiu comentando em cima do VT. De qualquer maneira, a bancada de hoje está com Percival Pugina, obrigado pela tua presença aqui, Simone Magalhães, Jurandir Soares. Eu começo a minha manhã com o Jurandir Soares no Bom Dia da Rádio Guaíba, o melhor programa jornalístico de rádio do sul do país. Que coisa boa a gente ter audiência qualificada, é a melhor coisa para a gente. Ouvir um programa de rádio com qualidade também é maravilhoso, né? E Antônio Augusto, às segundas-feiras nós temos o prazer de ter a companhia do Antônio Augusto lá no programa. Claro, é verdade. E eu ainda recebo, tanto quando chego mais cedo e no intervalo,
antes de ler lá o correspondente, eu ganho café. E na saída também. E sou servido o café. O café vem até mim. Sabe quem é que me entrega? Claro. Muito bem. Escuta, bom, a notícia triste, naturalmente, sobre a vitória do Grêmio, naturalmente, que foi um grande alento para a torcida do Grêmio, né? Mas a notícia triste foi a morte de Antônio Carlos Verardi, 54 anos trabalhando no Grêmio. Ora, o Grêmio foi fundado em 1903, tem 116 anos. E o Verardi trabalhou 54 anos no Grêmio. Ele faz parte da história do Grêmio, quer dizer, quase a metade da história de existência do Grêmio Futebol Porto Alegrense foi partilhada, foi elaborada, foi construída por Antônio Carlos Verardi. Eu conheci o Dr. Verardi porque, como representante do jornal Globo do Rio, eu era correspondente, eu trabalhei no Rio, depois vim ser correspondente aqui em Porto Alegre. E o Verardi era um cara afetuoso, um cara de mansidão total, é um gentleman. Além do que, né, Jurandir? Ele era um camarada, o teu pai conheceu muito ele, o Antônio Augusto, o pai, o Verardi era um camarada excepcionalmente competente. Aqueles executivos que hoje os céus das grandes companhias, das grandes empresas, ele fez no Grêmio. Eu me lembro que tinha a Verinha, que era a secretária da diretoria do Grêmio, lá e tal, a Verinha maravilhosa também, nos deixou há pouco tempo. E a gente chegava no Grêmio lá e o Dr. Verardi nos recebia. E eu me lembro bem, Antônio Augusto, tinha três jogadores que eu era muito amigo deles, porque um era o argentino Oberti, que veio do New Old Boys, o outro era Humberto Ramos, que tinha vindo do Atlético Mineiro, e um ponteiro direito chamado Buião. Te lembra do Buião? Buião. Veio do Atlético Mineiro também. Atlético Mineiro também. Esses três jogadores uma vez chegaram, estava um problema eles vieram um da Argentina e dois de Belo Horizonte, e eles tinham um problema aqui de adaptação em Porto Alegre, compra de imóveis, essas coisas todas. E eu digo assim, mas tem um camarada aí no Grêmio que vai resolver para você o problema. Chama-se Antônio Carlos Verardi. Aí fui no seu Verardi, e o Dr. Verardi recebeu ele, disse, não, aqui pode deixar que eu vou orientar ele. E eles depois vieram me agradecer. Disse, puxa vida, não sabia que tinha o Grêmio essa figura do Verardi. Parabéns ao Dr. Verardi que partiu, mas deixou uma história, um exemplo de gentleman, de pessoa afetuosa, de pessoa, de companheiro, daquela pessoa que entende, que tem uma empatia, sempre teve uma empatia. E por isso que o Grêmio é tão grande, porque tão grande também foi o Antônio Carlos Verardi. Sem dúvida, né? Quer dizer, disseste bem, metade da história do Grêmio ele participou, né? E a participação dele assim foi tão significativa que a gente pode dimensionar pelas manifestações que ocorreram hoje, logo depois da morte dele. Quer dizer, jogadores do Grêmio espalhados pelo mundo, Arce, Villarreal no Paraguai, Baidec em Portugal, Jonas em Portugal, todos se manifestaram. O De Leon veio do Uruguai para participar do funeral aqui. O Filipão deu uma entrevista e chorou no final da entrevista. Então, isso aí tudo demonstra, né, o reconhecimento, o carinho que os jogadores... E para fazer o Filipão chorar, né, tio? Não é fácil, não é fácil, o Filipão, né? Cara... Olha só, eu me lembro disso. Até vou fazer uma confidência aqui. Nos anos 80, final dos anos 70 e início dos anos 80, o Dr. Verardi, ele era a fonte do meu pai, praticamente assim, dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Eles se encontravam lá no Olímpico e, eventualmente, lá no café da Rua da Praia, na Velha Bruxa, ali no centro. E ali o Verardi fazia algumas revelações que ele poderia fazer, e fazia para o pai. E eu me lembro de menino, assim, de frequentar o Estádio Olímpico, e o seu Verardi realmente, como disse o Silvio, ele se dirigia até a porta para conduzir a saída. Invariavelmente eu saía de lá sempre com 2 ou 3 pirulitos. Uma vez eu ganhei uma bandeira do Grêmio, de seu Verardi, que até hoje eu tenho a bandeirinha do Grêmio, um pedestal pequenininho assim. E sempre foi uma figura muito afável, muito gentil. E, na verdade, muito provavelmente, vocês haverão de me corrigir se eu disser alguma coisa errada, o seu Verardi certamente foi, digamos assim, o protagonista dessa figura dos gerentes de futebol, dos managers, em função da forma executiva como lidava. E ele teve agora, há pouco tempo atrás, há 3 meses atrás, ele deu uma entrevista, uma coletiva, explicando a satisfação dele pela renovação do contrato do Grêmio. Depois ele deu uma entrevista muito peculiar lá para a rádio, também para Guaíba, dando ênfase à figura do Renato, que ele jamais deu problema para o Renato, que o Renato jamais deu problema. O Renato sempre considerou ele o pai. Exatamente. E ele disse, o Verardi, que o Renato jamais deu problema para ele, muito pelo contrário. O único problema gerado pelo Renato ocasionalmente era o assédio com relação a ele, o Renato, o atleta, homem, enfim, e isso sempre foi
para o Verardi motivo de alegria, porque aquela fama que o Renato tinha de irreverente, leviano, coisas do gênero, adjetivos que colam, ele sempre rechaçou, que o Renato sempre foi uma figura muito prudente dentro do campo e fora do campo, como jogador e agora como treinador. Então esses depoimentos do Verardi são joias preciosas. Pugina, quer um depoimento, Pugina? Simone Magalhães. Eu estava ouvindo esse encantamento, justificado encantamento de vocês pelo Grêmio, assim como os colorados têm pelo Internacional. E, digamos assim, não conheço os personagens, não sei de quem vocês estão falando, certamente são pessoas boas, mas eu estava pensando aqui numa outra dimensão, claro, a minha cabeça sempre puxa para um certo lado, né? Por que nós, brasileiros, não temos pelo Brasil esta afeição que temos pelo nosso clube de futebol? É verdade. Porque nós conhecemos a história do clube, nós conhecemos as grandes figuras, nós conhecemos as vitórias, nós sofremos nas derrotas, e, no entanto, não se tem isso em relação à nossa pátria, né? É uma coisa que eu procuro entender e não consigo. Já nós tivemos muito mais, né, Pugina? Nós tivemos muito mais. Sim, já tivemos. Depois da ditadura militar, depois do golpe militar, que seja que for. Não estou dizendo que isso seja mal, verdade, né? claro, Estou dizendo que nos falta algo, exatamente. a mesma coisa, em relação a algo muito maior e mais importante. Mas sobre o esporte, é o seguinte, então o Grêmio ontem, campeão gaúcho e tricampeão da América, jogou lá no Paraguai, ganhou do Libertad, e hoje o vice-campeão gaúcho, Internacional, joga contra o Aliança no Peru, em Lima. E aí, Simone? Vice-campeão gaúcho hoje em Lima. Eu sei que o Inter já está classificado na Libertadores. Sim. E o Grêmio ainda está dependendo, parece que do Rosário hoje, né? Ainda bem que nós dependemos do Rosário e não da Rosário. Pois é, né? Só que o Inter já está classificado, né? Tá fazendo um jogo, vai fazer um jogo treino hoje. Agora o Inter tem que escapar de ser campeão da chave, sabe por quê? Porque pode pegar na outra fase. Quem, Jurandir? O Grêmio. O Grêmio. Tá é o primeiro contra o segundo. E aí vocês não vão longe. Tem que pensar bem assim, né? Não, eu acho que quem tem que pensar, olha só, vocês têm que pensar, os gremistas, eles precisam pensar uma coisa. Antes de ganhar a Libertadores, ano passado já era um campeão do mundo, né? Esse ano de novo, era o melhor time da Libertadores, porque o Inter, coitado, né? Assim, calma, gente, vocês têm que primeiro se classificar para as oitavas. Vocês ainda não estão classificados para as oitavas. O Inter já está. Então, assim, façam um servicinho de vocês que a gente vai fazer nós. Se for para se encontrar nas oitavas, vamos se encontrar e daí vamos ver quem é que vai se sair melhor. A melhor campanha, né, que é o que o nosso time está fazendo. Eu estou só sentindo falta da bancada hoje da mãe de Nardoni. A mãe de Nardoni, que não está na bancada hoje aqui. É verdade, né? Cadê a mãe de Nardoni tinha ficado, quarta-feira eu estou lá para ver, para comentar com vocês a derrota de vocês lá no Paraguai, porque vocês não vão ganhar no Paraguai. Não sei, mas o que? A mãe de Nardoni, com os seus prognósticos, não acerta uma. Aliás, ele só acertou, não acerta nada. Ele só acertou uma e não vai acertar mais o que foi a do Renan Calheiros no Senado. Aí ele até ganhou um prêmio. Bom, mas aí é outro departamento. Aí ele acerta, né? Aí ele acerta. Aí é outro departamento. No futebol ele chega e diz assim, ó, porque nesse domingo vocês vão perder para o fulano e nós vamos ganhar, e aí nós passamos na frente e aí acontece tudo o inverso do que ele diz. Mas sabe por que aconteceu isso? Porque ele comprou uma bola de cristal paraguaia, entendeu? Aí é verdade. Inclusive, Bernardoni, eu vou te ligar depois que acabar o programa, que eu tenho que te devolver o telefonema que tu me fez dia 4 de abril, eu estava em viagem. E tu usou o telefone da André para me ligar, não ligou do teu. Mas eu vou ligar do meu para ti. Eu tenho um recado para te dar lá do Grêmio, tá? É aquele porque você se prepare do Grenal que o Guerreiro vai fazer 3 em vocês, não sei o quê. Fez coisa nenhuma. Gente, vamos combinar que aquele Grenal ali... Quem que foi melhor? O Grêmio, né? Óbvio. Não, defendeu um pênalti. E aí teve um pênalti para resolver durante o tempo regulamentar e não faz. Vai lá e dá aquele chutezinho que até eu pegava aquele chute. Porque aqui tem uma estratégia. Foi um fato. Se começa a enfiar muito gol, começa a fazer score, 5, 6, a torcida se acostuma
e passa a reivindicar os jogadores. Aí quando acontece um jogo que nem ontem, que nós encurralamos um adversário na casa deles e voltamos de lá com 2, Silvio, aí a torcida entende, porque se começa a enfiar muito gol, aí a coisa fica... Eu sei, desculpa, Fugina, desculpa. Muito bem, olha aqui, a Sucos Petri, a sua sede pede o melhor, Sucos Petri, hoje em homenagem a Simone Magalhães, estamos aqui com o Sucos Petri de laranja, né? Simone Magalhães, que gosta de uva também, mas gosta também muito mais, né, Simone? De laranja. Suco de laranja. Fã do laranja. A bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e açúcar. E Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui, desde 1971. 3302-4343, Vidrobox. Vamos agora apresentar para vocês uma matéria aí sobre o Dia Nacional da Lei de Libras, né, que teve uma solenidade hoje na FADERS, aqui no estado, e parece que aí até o governador deu um pronunciamento, um depoimento, nesse dia importante, né, da linguagem brasileira de sinais. Então vamos a esta matéria. Do Ministério Público Estadual em Porto Alegre, o governo gaúcho abriu o processo de elaboração do Plano Plurianual, o PPA 2020-2023. O PPA é uma determinação das Constituições Federal e Estadual. Contém as grandes metas, ações, programas e obras da agenda do governo para as administrações direta e indireta durante 4 anos, com impacto nos cidadãos. 130 servidores da rede de planejamento do governo irão trabalhar durante 60 dias na elaboração do PPA 2020-2023. Em 1º de agosto, o governador estará mandando a mensagem para a Assembleia Legislativa e o nosso propósito é ter um PPA que seja inovador e que traga realmente boas entregas para a sociedade, um foco no cidadão, políticas regionalizadas de qualidade. O governador Eduardo Leite destacou que o foco do Plano Plurianual é o cidadão. Nós vamos desenvolver orçamentos que correspondem a este entendimento, que vão nos ajudar a entregar melhores resultados mais rápido para a população. Por isso, esse momento é tão precioso. Por isso que é importante que todos entendam que nós não queremos apenas repetir as fórmulas do passado. Depois, o PhD em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Paulo Vicente Alves, fez a conferência Um Século em 4 Atos, Cenários para o Futuro. Vocês perceberam aí que entrou a matéria do Plano Plurianual e depois nós vamos ver então a matéria da Lei de Libras. Afinal de contas acontece isso, o programa ao vivo dá nessas coisas. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. 3216-6100. Não deixe o seu imóvel, o seu negócio ser administrado por pessoas que não têm competência, qualidade, capacidade para buscar a eficiência do seu negócio e ajudar na prosperidade dele. Então, confie na Auxiliadora Predial. Bom, vamos começar nossos assuntos por aqui. A manchete do programa foi a questão do Ibope hoje, que anunciou que caiu a percentagem de bom e ótimo do governo Bolsonaro de 49% em janeiro para 35% agora. E de ruim e péssimo subiu de 24% para 27%, regular de 34% para 31%. Eu agora, antes de passar para vocês aqui, eu quero só fazer uma coisa. Eu fiz aqui, ó. Peguei ótimo, bom, 35%, somei com regular, dá 66%. Eu disse, regular, bom e ótimo, eu acho que o Bolsonaro ainda está bem, diante de todas as dificuldades, de toda a oposição da mídia, oposição do governo, ao governo, oposição da oposição, oposição dos deputados, do Congresso, eu acho que é um bom número ainda, né, o Percival Pugino? Bom, eu diria o seguinte, quando é que nós começamos a dar bola para o Ibope? É verdade. Porque esse Ibope é aquele que dizia que o Bolsonaro perdia para todo mundo em qualquer hipótese. É verdade. Bem lembrado. Bom, então não se pode tomar muito a sério. Mas se formos procurar razões, né, que possam explicar que o número de Ibope esteja certo, eu acho que tu apontaste os aspectos fundamentais. Primeiro, é um começo de governo enfrentando uma turbulência muito grande em virtude da campanha cerrada de oposição que o governo recebe. Como nunca, né? Nenhum governo recebeu isso. Alguém entrar com tanta... Aliás, a mesma má vontade que acompanhou toda a campanha eleitoral, porque nunca se ouviu uma menção que fosse positiva dos grandes veículos, dos grandes meios de comunicação brasileiros
à candidatura do Bolsonaro. Sempre as informações e as notícias eram negativas, inclusive construindo algo que é perverso e pernicioso, que é a imagem de que o Brasil estava elegendo para presidente da República um ogro, quer dizer, uma figura monstruosa que iria transformar este país, não é, numa selva de ódios. E como nada disso aconteceu, provavelmente estão muito decepcionados, porque o presidente não é e não se comporta como o débil mental que eles, louco e tarado que eles apresentaram. Esse país ia começar a viver um ambiente de conflagração. Nada disso aconteceu. E outro dia, para surpresa minha, eu ouço os jornalistas da Globo se queixando para o ministro Paulo Guedes de que a imagem do presidente no exterior não era boa. Mas foi a imagem que eles construíram. A imagem que eles construíram. Porque onde há oposição a isso, por exemplo, nas redes sociais, a imagem do presidente é outra. Mas como as redes sociais não chegam ao exterior, o que chega é a grande imprensa, são as agências nacionais e internacionais. Aí não tem como enfrentar isso através desses instrumentos mais democráticos, que são os das redes sociais e da comunicação moderna. Olha, eu concordo com o Pugina e vou adiante. Há uma enorme má vontade deste segmento da dita imprensa do centro do país e a grande imprensa. Vamos dar os nomes, é bom dar nomes. Folha de São Paulo, Veja e o site Terra. São hostis da manhã à madrugada ao governo Jair Bolsonaro. Como se fosse possível resolver problemas que vêm se acumulando há mais de 2 décadas. Aliás, é importante que se diga que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso só passa livre disso tudo, muito provavelmente porque todas as ações penais que poderiam ser movidas contra ele já estão prescritas ou decaídas. Então é importante destacar que essa hostilidade ao Jair Bolsonaro, ela é fruto, muitas vezes, de uma incompreensão, mas majoritariamente isso é cotovelo dolorido, é gente dolorida, pessoas que não aceitam o fato de que quadrilhas inteiras ficaram para trás, Pugina, porque o Ibope, de todos os institutos de pesquisa, é aquele que não deveria mais nem ser pronunciado. Aliás, é muita coragem desse instituto promover pesquisas com esses números, porque a decodificação que é feita a partir dos números, Silvio, ela é fruto realmente da mídia que se constrói aqui, que se pulveriza e se alimenta dela própria para justificar algo fictício. Porque as pessoas sabem, quem tem um mínimo de contato com o mundo real, sabe que o rompimento que se deu e está se dando é muito drástico. Há 3 semanas atrás, eu e o Jurandir tivemos a oportunidade de ouvir o ministro Onyx Lorenzoni lá na Rádio Guaíba. E o Onyx disse uma coisa que parece que, infelizmente, como ficou reduzido a um determinado momento e ele não levou aquilo adiante, sabem quantos centros de compras existem no Palácio do Planalto? 20. 20 fontes de compras. São 20 núcleos com autonomia de compra e adjudicação de bens e serviços. A ideia do governo é centralizar em uma só, no máximo 2. Tu imagina, Silvio Lopes, 20 fontes comprando papel higiênico, remédio, passagem aérea. Isso é uma ilha da fantasia. Então o presidente Jair Bolsonaro vai dar um corte drástico nisso. Isso nos foi dito ao vivo lá na Rádio Guaíba, pelo ministro-chefe da Casa Civil. Então, estes segmentos que são hostis a tudo e contra todos, na verdade, vivem numa bolha. Porque imaginam, Pugina, que as coisas serão resolvidas da noite para o dia e se esquecem de algo elementar, né? Algo mais elementar. Esse orçamento que foi determinado ao governo Jair Bolsonaro para 2019 foi votado o ano passado por um governo fracassado, cujo titular foi preso há pouco mais de um mês atrás e que resultou em votações no segundo turno do orçamento por um Congresso derrotado pelas urnas. Então é muito cômodo atacar o governo. Vamos usar um pouco mais o tico e o teco, esse pessoal que ataca o governo graciosamente, e levar em conta o que diz a Constituição Federal. Nós temos aqui, pessoal,
uma Constituição Federal que determina que o orçamento seja votado pelo Congresso velho ou na boca do túnel da eleição, e não pelo Congresso que sai vencedor da urna e vai coparticipar do governo. Então esse cenário, Silvio, é mais drástico e mais sério do que parece. Agora, eu particularmente não levo mais nem a sério quem ataca por atacar, seja homem ou mulher. Não dou a pelota. Eu entendo que essa questão de Ibope, isso aí, de pesquisa, esse troço, não dá para estar levando muito a sério, os resultados têm apresentado isso, né? Agora, eu entendo também o seguinte, viu, que o presidente Bolsonaro também tem colaborado um pouco para as críticas que são feitas pela sua posição, que ele não se desvencilhou ainda da campanha política, no meu entender. Continua no Twitter, continua tweetando, continua gerando, né, polêmicas. O presidente tem que manter a sua postura, tratar dos assuntos. Né? Ele e os filhos. Né? Olha, nós felizmente temos uma retaguarda lá, formada por militares, começar pelo vice-presidente Mourão, general Heleno, general Santos Cruz, né, e outros mais que estão ali no governo, que são esteios desse governo, que são pessoas centradas, pessoas que estão desenvolvendo um trabalho sério, objetivo. Agora, no meu entender, eu peço, né, venha para os nobres parceiros aí de discordar um pouco, mas eu acho que o presidente também tem colaborado para as críticas que se leva por essas posições assim. E já existe, né, uma grande predisposição. Eu lembro o seguinte, o Banco do Brasil patrocinava o Bom Dia Brasil há muitos anos, há mais de 10 anos. E venceu agora o contrato em fevereiro e o governo tirou o patrocínio. 800 milhões de reais. Claro que a Globo não ia ficar quietinha, né? Então, 800 milhões de reais que o Banco do Brasil pagava para patrocinar o Bom Dia Brasil. Quer dizer, esses são os absurdos. É por isso que a mídia cai em cima do Bolsonaro. É por isso que esses grandes veículos, a Veja, a Folha e tal, porque estão bravos, que estão... Como a Lei Rouanet, que depois vai ser assunto aqui, né? A Lei Rouanet agora, os artistas estão dizendo que vai acabar a cultura no Brasil, lá, pelo amor de Deus. E é isso mesmo. E outra coisa, só para aproveitar a linha do Jurandir aqui, o Jurandir toca num ponto que nós temos obrigação de concordar, claro, sem dúvida. E na linha do que o Jura disse aqui, tem que acrescentar uma outra coisa. Ninguém aqui é ingênuo. As postagens que o Carlos Bolsonaro faz, obviamente que são de pleno conhecimento e alegria do presidente Jair Bolsonaro. Sim. Que é obviamente que o Carlos faz aquilo com a aquiescência do pai dele, que é o presidente da República. Na verdade, há coisas e coisas. Coisas que podem ser reveladas e coisas que não. Mas vamos combinar uma primeira linha de raciocínio. O primeiro candidato a vice-presidente idealizado pelo Jair Bolsonaro foi o general, hoje o homem mais próximo dele, general Heleno. A segunda perspectiva dele recaía sobre Janaína Pascoal. A terceira intenção recaía no Magno Malta. A quarta, no Príncipe, e o quinto interessado pelo candidato a posto de vice foi ungido como o general Mourão. Então vamos levar em conta esse cenário. Tem que decodificar a política. O general Mourão nunca foi a primeira opção do Jair Bolsonaro. Isso tem que ser dito. E houve uma reunião... Mas que sorte que ele está lá. Exatamente. No meu entender, é uma sorte eu que ele concordo plenamente. O ponto de equilíbrio do governo, sejamos sinceros. É ele. O ponto de equilíbrio é o general Mourão. E as falas do general são tidas e havidas hoje como se fossem pecadilhos. Na verdade, o general tem autonomia de voo. O general é um homem 4 estrelas, um homem que fala 2 idiomas, além do português, fala com uma clareza, com uma nitidez. Fala português, inglês, francês e espanhol. Olha aí, são 3 idiomas. Então, isso obviamente que desperta a verve daqueles bolsonaristas, aqueles raiz, Simone. Só que tem que ter um cunho de lucidez. O presidente ainda está no ritmo da campanha eleitoral, mas também tem que levar em conta que ele deposita todas as fichas na reforma da Previdência. E se a reforma da Previdência não glorificar, é preciso necessariamente pensar no seguinte cenário. Será que o Paulo Guedes fica no ministério? Que é outro nome de ponta do governo, ele e o Mourão. Eu acho que o Antônio Augusto falou uma coisa muito importante, que eu acho que muita gente não tem noção dessa questão do plano plurianual, né? Que é a mesma reportagem que passou do governo do Estado, o governo federal também tem isso. Então, assim,
a equipe do Bolsonaro vai começar a fazer o orçamento público para 2020. Então, é plurianual. Então, sempre o governo pega o orçamento feito pelo governo anterior no seu primeiro ano. Então, todas aquelas excessos de gastos, orçamento com déficit absurdo, isso já veio do ano passado. O que pode ser feito esse ano? Algumas medidas que o presidente pode fazer sem precisar passar pelo Congresso. Porque esse orçamento já passou, já foi aprovado por aqueles que não sei se é uma maioria, mas muitos não estão mais no governo. Então, assim, cortar gastos da Globo. Sim, tem que cortar mais um monte de coisa. Ataques, Ibope, é tão interessante que assim, o Ibope deu os índices do Bolsonaro. O Bolsonaro não está muito bem visto lá fora, mas entrou para o ranking da Forbes, das pessoas mais influentes do mundo. Mas o Lula, a Dilma também entraram. Sim, os presidentes brasileiros entram nesse ranking porque o Brasil é um país que tem muito potencial. Mas o Bolsonaro está há 100 e poucos dias no governo e já está lá na Forbes, assim como os outros. Ora, pois, aí eu pergunto, se a mídia está sufocando, se o Ibope está sufocando, que o Bolsonaro tem uns índices de rejeição tão altos, como que ele está sendo visto lá fora? Então, ele não era para estar nesse ranking. Será que estão querendo fazer um agrado para ele? Não, né? Não tem que fazer agrado para o Bolsonaro. A Forbes não precisa fazer isso. Mas, enfim, eu acho que, assim, o Bolsonaro precisa conter os seus filhos lá. Eu acho que eles são... isso fica ruim, né? Mas estamos se adaptando. Entraram dentro de um abelheiro, abriram a caixa de Pandora e as coisas estão vindo, né? Então, ainda não abriram BNDES. Eu gostaria de acrescentar algumas coisas. Em primeiro lugar, afinal de contas, o que de tão grave o Bolsonaro fez até hoje? Qual foi a grande mancada que pode repercutir para destruir a imagem, para prejudicar a imagem dele? Ninguém tem nada significativo. Um tweet inconveniente que aborreceu alguém, meu Deus. Tem coisa muito pior acontecendo no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal. Olha, há 130 dias, 120 e poucos dias, não há nenhum roubo significativo importante que se saiba no país. Esse país parou de ser roubado. Cortes de gastos... Não, nem significativo, nem sem ser significativo. A roubalheira parou. Mas a máquina administrativa está totalmente aparelhada por adversários e isto freia a máquina, freia a possibilidade de comando do governo. Isso é um trabalho que é demorado de ser feito e sempre que se tenta fazer é uma gritaria da imprensa, gritaria dos prejudicados e gritaria da imprensa, porque querem que a máquina seja preservada na mão dos inimigos do presidente para que tudo continue como era. Haja visto o Ministério da Educação. Então, vejam que as dificuldades que são enfrentadas pelo governo são imensas. Questões fiscais, questões orçamentárias, de condução do orçamento, que foi uma herança do governo, e questões de uma... Olha, no Congresso Nacional, nós vimos o que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça. O governo mandou matérias importantíssimas para o Congresso Nacional, para votações que são de responsabilidade do Congresso Nacional e o presidente se recusa a comprar voto. E eu acho que ele está certo não comprando voto. Agora, porque ele não está comprando voto, tem gente que reclama porque o presidente não está vindo aqui comprar o meu voto. Não vem aqui me fazer um afago, não vem... Será que é assim que o Brasil precisa continuar sendo governado e dirigido? Tem que fazer carinho no deputado, conceder favores para que ele possa votar. Tem gente que parece que veio ao mundo só para atrapalhar. Aquelas mais de semanas a fio, tentando votar a admissibilidade de uma PEC na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ontem foi para votação, gente,
Os que eram contra, 18 votinhos, Antônio Augusto. 18 miseráveis votos e obstruíram a votação durante semanas. Mas não tem voto e não deixam votar. E esta é democracia. Isso é uma molecagem, né, Pugina? Uma molecagem que fizeram lá. Molecagem. E prometeram ontem que vão continuar fazendo molecagem. Mas vejam o tipo de obstrução, vejam de quem vem essa obstrução e ouçam o que diziam enquanto falavam, atribuindo aos 100 e poucos dias de governo do presidente as desgraças herdadas por ele, se queixando do desemprego para o presidente que assumiu há 3 meses. Tu viste uma entrevista que a Globo News fez com o Guedes? Eu achei fantástico. Ah, eu vi. Eles botaram lá Muito as bom. filas de desempregados assim. E aí, o ministro olha assim, muito bom vocês colocarem isso aí, sabe por quê? Foi o governo passado que fez tudo isso aí, que agora vamos ver se resolvemos isso. Pá, Eu acabou vi, com os foi caras, né? perfeito. Quer dizer, eles estão acusando o Bolsonaro da taxa de desemprego no país. O cara está há 100 dias, 100 dias. Mas isso demonstra a falta de, primeiro de tudo, né, sob o ponto de vista dos neurônios, uma absoluta falta de inteligência, não é? Uma burrice do editor lá do programa dessa emissora que lança a imagem que vem já de quando? A desgraça começou em 2014. Mas aí que depois veio o impeachment, não entenderam nada. Não, mas aí tu coloca o nível do jornalismo que a Globo faz, né? Quer dizer, qualquer editorzinha, de qualquer emissorazinha de televisão sabe distinguir uma coisa da outra. Quer dizer, eles tentaram fazer uma invenção de coisa em cima do cara que é preparado, né? Aí levaram, outra levaram coisa. o chumbo, né? Mas ali não foi inexperiência do editor, aquilo ali foi má intenção. Aquilo ali foi claro. deliberado, Ele transformou o limão na limonada e eles subestimam a capacidade intelectual e a formação do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um homem que é acostumado a dar palestras no mundo inteiro, um homem que ficou rico trabalhando. Aí vem as vozes do mal, né? Aquelas vozes da sombra, e atacam a riqueza do homem, o desempenho do homem, criticam o sucesso profissional do Paulo Guedes, debocham. Isso é perda de tempo. Ou como diz aqui para fora, né, Jurandir? Isso é perca de tempo. Vão perder tempo com isso. O homem é preparado. Qual foi o último presidente da República que teve um ministério formado de um lado, Sérgio Moro e Paulo Guedes? Quem é que conseguiu montar uma equipe com esse quilate? Muito bem, olha aqui, ó, RS Moda, agora faz parte da Feira Brasileira do Varejo, unindo indústria e varejo de 28 a 30 de maio, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergs, realização do Cindy Lojas Porto Alegre, Cindy Lojas Porto Alegre que faz um varejo mais forte, Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. E com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com 70 lojas espalhadas por todo o país e agora 4 lojas aqui em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda maior entre as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Faça como Tony Blair. Vá para a Cobasi e delicie lá com as aventuras que a Cobasi oferece, né, Simone Magalhães, mamãe do Tony Blair. Oi, tá tão bonitinho, Tony Blair. É, cachorrinho da Simone. Coisa mais linda. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados no bosque, pássaros cantando. Calopsita, que cantava o hino do Grêmio, já não está mais lá, foi detonada. Estacionamento e manobrista, não esqueça, Barranco, sempre o Barranco. Tem um banco que não tira o seu sono, mas ele ajuda você a realizar, sabe o quê? Os seus grandes sonhos. Então, vamos acompanhar aí essa mensagem do nosso banco. Claro, estou falando do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o nosso Banrisul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Bom, apesar de toda essa oposição que nós temos no país, né, essa oposição ferrenha, que não é uma oposição ao governo, é uma oposição ao país, é uma oposição à nação, né, nós temos aqui no
No Rio Grande do Sul, por exemplo, tivemos uma votação na Assembleia, que terminou ontem à noite, acho que foi até pela madrugada, por 40 votos a 13, na primeira votação foi aprovado o fim do plebiscito, como estabelece a Constituição, para que nós possamos, imagine isso é uma coisa terrível de dizer, o governo possa acabar, possa extinguir com estatais. Só no Brasil que acontece isso, na Constituição proibindo de administrar o país. 40 votos a 13. Agora vai ter dia 7 de maio, Pugina, uma nova votação. Eu acho que os deputados que tiveram um pouquinho de consciência, né, e votaram pela extinção dessa necessidade de plebiscito, não vão voltar atrás. Certamente não. Certamente não. O interessante é que toda a campanha agora era para fazer um plebiscito que o governador anterior propôs fazer, e os mesmos que agora queriam impedir, exigir a realização do plebiscito, se recusaram a aprovar o plebiscito. São de uma incoerência. Incoerência é uma palavra leve para aquilo que, na verdade, pelo dicionário, se define como hipocrisia. Mas é algo que beira o aviltante, não é? É algo que beira o aviltante. Porque nos foi negado a oportunidade do plebiscito. Nós não tivemos a oportunidade de manifestação. Inclusive, aquele primeiro movimento contrário lá da Assembleia, bloqueando o direito das pessoas se manifestarem, aquilo revelou o quão pequena era aquela composição da Assembleia Legislativa, né? Diminuta em termos de coerência, não é? Porque certamente, se o plebiscito fosse aprovado, alguém duvida do resultado? Alguém duvida do resultado? Aliás, é importante que se pense nisso. Esta Assembleia Legislativa, com esta composição que tem hoje, é muito favorável ao atual governo. Tem uma composição ali de bancadas, é pluripartidária e revelou-se muito disciplinada com relação à votação, né? Se revelou muito disciplinada. E é importante, Silvio Lopes, que se pense nisso com profundidade. Agora a Sulgás deu para reagir também à possibilidade de ser privatizada, estão se organizando muito fortemente. Então, é um novo nicho a ser pensado. Depois já se falou na Corsã, o próprio governador disse numa entrevista que não é de se descartar futuramente a venda do próprio Banrisul. O governador teve coragem de tocar nesse ponto. Eu não votei no Eduardo Leite, não vejo esse governo... Mas na campanha ele foi contra, que o governador anterior, o Sartori, era favorável. Exatamente. E o Leite se elegeu dizendo que não ia vender o Banrisul. E agora vem numa entrevista, eu te confesso, Silvio, como cidadão, eu inclusive estava na presença de alguns desembargadores quando nós ouvimos essa entrevista, e ele foi muito lúcido, o governador, sinalizando com a possibilidade de, no futuro, diante das contingências, Pugina, negociar. Qual é o único estado do Brasil que tem banco? É o Rio Grande do Sul. As caixas econômicas acabaram, todas elas, inclusive a nossa aqui. Exatamente. Né? E isso começou em 86, lembra, Pugina, na reforma bancária. Eu, como economista, trabalhei para uma empresa que trabalhou nessa questão da reforma bancária, e lá se estabeleceu que se deu um prazo até, eu não sei como é que o governo fez aqui, que manteve o Banrisul, mas o Banrisul já era para ter sido privatizado há muito tempo. Aí algumas coisas relacionadas à privatização, por excesso de ideologia ou ignorância, né, são os extremos, acaba conspirando contra a gênese da proposta, que é realmente atualizar o organograma de um estado, de um país, dos municípios. É preciso repensar. Para que haja futuro, é preciso que o presente seja lúcido, é preciso desideologizar uma série de questões para que o debate, Simone, possa ser dado em cima de planilhas. Quer discussão mais sensata do que em cima de planilhas? Penso que é difícil, mas há um grupelho, uma patota, vamos usar uma expressão assim para depreciar, que se fixa muito em coisas do passado, dos anos 70, dos anos 50. Então, assim, tem coisas que não prosperam por causa justamente dessa linha de raciocínio. Jurandir. Eu acho que sou totalmente a favor de que o Estado tem que administrar o menor número possível de atividades. E essa série de empresas que estão aí na mão do Estado não tem por que estar na mão do Estado. E ainda ouvindo ontem também uma entrevista aí de um líder de uma dessas empresas aí contestando o fato, por exemplo, da Sulgás, que o governo diz que
embora ela seja lucrativa, ela precisa de investimentos e o governo não tem dinheiro para fazer investimentos, sabe-se muito bem. Aí ele alegou assim, não, mas pode fazer empréstimos junto ao Banco Interamericano, não sei, quer dizer, fazer empréstimo, endividar. Não tem cabimento, né? Isso Como aí, se nós não estivéssemos totalmente endividados. Estamos por aqui, né, de fazer empréstimo. Então, tem mais é que descalçar essas botas. São botas que estão apertando o tornozelo e tal. Vamos tirar essas botas, vamos passar adiante, vamos livrar, deixar o Estado com o menor número possível de empresas aí para administrar, né? Economista Simone Magalhães, já terminou? Não, tudo bem. É que tem gente que ainda acha, o Silvio, que o dinheiro do governo ele vai lá na Casa da Moeda e manda emitir, né? Tem gente que ainda acredita nisso. Tem. Às vezes é difícil. Isso acontecia antigamente, né? Antigamente se fazia isso, porque o Brasil teve aquela inflação. Mas isso desde muito tempo, desde muito né? tempo, as pessoas precisam entender que tudo que o governo for gastar é que nem a nossa conta corrente. Se tu gasta mais do que o teu salário, tu vai entrar no cheque especial. O governo ele pode emitir moeda, mas para emitir moeda tem que estar lá previsto no orçamento, ele tem que pagar para emitir essa moeda. Então, assim, tudo é muito fácil. Se endivida, títulos da dívida, tá tudo resolvido. Não tá, não. Porque todo esse dinheiro que se paga em dívidas tem que sair de algum lugar. E de onde é que vai sair? Dos nossos recursos. Claro que, muito bem colocado por todo mundo na bancada aqui, que não se fala que esses últimos 100 dias não temos roubalheira no Brasil, né? Que se tem, é daqueles poucos que ainda estão espalhados em alguns cargos. Os que restam do outro governo. Os que restam, né? Mas estão, de olho nesse povo. Então, assim, isso que precisamos ver. Esses 800 milhões que não vai ser pago do Banco do Brasil para a Globo, esse dinheiro que vá para a Fundação Banco do Brasil e que vá patrocinar projetos sociais que estão naquele terceiro setor, onde nem o governo nem a iniciativa privada quer entrar. Então, assim, ótimo, que bom isso. Bom, depois eu vou fazer um comercialzinho aqui, mas depois eu quero ouvir a palavra do Jurandir sobre esta aproximação do Kim Jong-un, né, da Coreia do Norte com o Putin, da Rússia. Né? Eu acho uma coisa interessante porque isso aí tem reflexo no mundo todo. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos você encontra em Conservadores e Liberais. Eu sou um deles, Conservadores e Liberais. Graças a Deus, nós estamos podendo, né, Pugina, dizer que nós somos conservadores e liberais. Antigamente nós éramos escrachados por causa disso. Isso aí, aliás, é uma grande virtude. O blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. E Algair Engenharia. Um grande abraço, doutor Algair. Desde ontem eu não consigo saber do senhor como é que está, como é que anda e tal, né? Que executa obras comerciais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Parece que o secador dele pifou ontem. Por isso que a luz não foi, Ricardo. O secador dele estragou. A luz então estava funda, Ricardo. O secador não funcionou, né? Não fala isso do Oscar. Deixa eu proteger o Oscar, não fala isso. Ele lançou o Fly Design Studio, um empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. Estúdio de 37 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Localizado perto da PUC, o prédio conta com o salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada. Academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Venha se surpreender, venha para o Fly. As melhores obras comerciais para investir ou morar, Algair Engenharia. Eu até entendo o doutor Algair, né? Ele deve estar muito preocupado com as coisas, porque afinal de contas, né, eles estavam dando como certo que nós não iríamos mais avante, né? Então, realmente, ele deve estar agora... O jogo do Inter, que horas é o jogo do Inter? 9h15. 9h30. Então, 9h15 tem... Então, mas o Rosário e a Universidade Católica já está jogando. Estão jogando, Então, olha aqui, ó. O que interessa para vocês esse jogo não percam, não é nosso. 21h15, né? Não interessa esse jogo para nós, porque interessa para nós o jogo da próxima semana contra o Rosário aqui. Que esse, nós ganhamos, está liquidada a fatura. Independentemente do resultado de hoje. Se houver um empate hoje e uma derrota do Católica, nós precisamos empatar só o jogo. Que o Grêmio se libertou ontem. É verdade. Se libertou. Muito bem. Olha aqui, ó. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência
e responsabilidade. Com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Bom, eu vou sair daqui, como faço às quartas-feiras quando venho aqui no programa, e vou passar, sabe onde? No supermercado Zafari. Eu vou hoje ali aquele que tem lá na Fernando Machado, lá embaixo, na Borges, né? Passar aqui no caminho de casa, pegar meu vinhozinho e ver se de repente vejo algum jogo que vale a pena. O vice-campeão gaúcho está jogando hoje, né? Tá campeão. O vice-campeão gaúcho joga hoje contra o Aliança de Lima. Então, o vice-campeão gaúcho é uma coisa, né? Depois do Grêmio é o melhor time do Rio Grande do Sul. Aliás, eu gostaria de te parabenizar, né? Porque tu fizeste um comentário aqui esses dias louvando a importância do título de vice-campeão. Claro, ainda mais com o Grêmio campeão. Que geralmente o vice-campeão, sobretudo num campeonato gaúcho, onde o campeão é invicto, parece que não tem importância. Quando o campeão gaúcho é invicto, o vice passa a ser importante porque ele foi um vice não invicto. E isso tem louros. Ele podia até receber vice FIFA. Quem sabe? Então é importante, né? Quem sabe? Parabéns. Olha, mas o Católica está ganhando do Rosário. 1-0. Nós vamos virar um jogo lá. E o River Plate está ganhando do Palestino. 1-0. O Palestino, um adversário dificílimo, né? Se cuide, se o River Plate ganha, depois se ganhar de vocês, já vai ficar em primeiro também. Já não fica mais. O Palestino com essa tradição de Libertadores vamos dele, acompanhar então o Inter está classificado para as oitavas. Ponto, gente. Não, mas é importante se classificar em primeiro, né? Não, mas quem gosta de primeiro, segundo, de fazer essas coisinhas é o Grêmio. Vocês têm que se classificar, depois a gente conversa. Então vamos acompanhar essa mensagem. Eu vou criar um ditado aqui novo. Nada como um dia depois do outro. Boa, Pudim. Vamos acompanhar então, vamos ver se a gente consegue agora ver a mensagem do nosso supermercado Zafari, né, que é um ícone naturalmente do supermercado brasileiro hoje. Grande sucesso em São Paulo, eu sempre digo aqui, porque eu conheço muitos amigos paulistas e gaúchos que estão em São Paulo e dizem que agora o centro de atenção deles é o supermercado Zafari. Meu filho que mora em São Paulo, o Thiago, lá é frequentador lá do Zafari. Ali perto do Palmeiras, né, do time do presidente, né? Perto do estádio lá da Arena. Da Aliança Arena, do Palmeiras. Vamos então essa mensagem no supermercado Zafari. Sinceramente, Jurandir Soares, podemos esperar alguma coisa de bom desse encontro daquele baixinho invocado lá da Coreia do Norte, Kim Jong-un com o Putin? Olha, é mais uma estratégia do seu Kim Jong-un. Ele está se mostrando um grande estrategista, né? Porque ele vai lá, se encontra com o Donald Trump, tal, faz seu mise-en-scène, grande destaque internacional, e aí ele chega para o Trump, olha, para desativar lá meus mísseis lá ali, eu preciso de um retorno, né, substancial para isso aí e tal. O Trump segura as pontas, ele vai lá, se encontra com o Xi Jinping da China, agora ele vem e se encontra com o Vladimir Putin. Tudo isso aí faz parte desse jogo em que ele está querendo mostrar que ele pode ter outros aliados importantes que não os Estados Unidos, né? Então, nessa pressão que ele está exercendo para que desative as suas armas nucleares, né, ele faz esse jogo, né, de que ele pode, de repente, fazer uma parceria com a China ou pode, de repente, fazer uma parceria lá com a Rússia, onde ele se encontra atualmente. Tudo isso aí parte de pode acontecer, uma estratégia. De uma estratégia. Pessoal Pugina. Mudando de assunto, o telespectador sabe, né, percebeu claramente, que este aparelhinho aqui, mais as redes sociais, mais a internet, lhe deram poder. Poder que se manifesta politicamente. O cidadão que exercia a sua soberania a cada 4 anos, num determinado mês de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde, agora ele pode exercer a sua cidadania 24 horas por dia. Porque com esse aparelho ele pode mandar um recado para o presidente da República,
pode entrar na página do seu deputado, do seu senador, do seu vereador, pode mandar mensagem para o prefeito, pode criticar o prefeito, o governador, o senador, o deputado federal. O problema é criticar o Supremo Tribunal Federal, eu não sei porquê, mas o Supremo Tribunal Federal acha que não pode ser criticado. Mas há um momento agora, que pode vir a acontecer, em que se torne necessário fazermos um uso não necessariamente, não eleitoral deste aparelho, mas realmente nos comunicarmos com os nossos deputados federais para que se comportem adequadamente e votem coerentemente em relação à posição política do seu eleitor, tanto de governo quanto de oposição. Eu acho que o eleitor deve fazer esta cobrança do seu representante. Está para entrar, possivelmente vai entrar em votação, assim que o governo achar que tem maioria, o aumento do IPTU em Porto Alegre. Um ligeiro aumento, parcelado, no dizer da prefeitura, de 30%. Agora me diga o senhor, o que aumenta 30% num ano? Para depois aumentar 30% no outro ano. E depois aumentar 30% no outro ano. O que aumenta assim? É absolutamente inacreditável esta pretensão em relação à qual nós devemos, eu vou me posicionar em relação aos vereadores que conheço, para pedir que, pelo amor de Deus, não imponham este sacrifício para a sociedade. Porque as alegações do prefeito municipal de que apenas os mais ricos da sociedade vão pagar mais, são 54% de domicílios que vão pagar mais. Olha, se existem 54% dos domicílios de Porto Alegre são de pessoas mais ricas, isto aqui é uma cidade de Mônaco, aqui só tem milionário, para ter 50% de pessoas mais ricas, quer dizer que ainda tem outros que são ricos, mas não vão ser onerados. Não faz o menor sentido. É simplesmente sanha arrecadatória para meter a mão no bolso do contribuinte empobrecido, porque estamos todos ganhando menos, e a prefeitura quer arrecadar mais do nosso bolso. Há uma negação, hoje eu me diverti até com a dureza e a realidade do argumento do vereador Ricardo Gomes. Ele disse, não, a prefeitura alega que uma empresa imobiliária compra um terreno num bairro não muito valorizado e constrói ali um condomínio de luxo. Consequentemente, a periferia, os terrenos da periferia ficam valorizados. E aí querem que aquelas pessoas que estão morando no mesmo lugar, na mesma condição, vão pagar o preço do vizinho, ou ter o seu preço, o valor do seu IPTU influenciado pelo valor do imóvel do vizinho, porque valorizou a região. Então ele faz a seguinte analogia, é como se eu tivesse um Fuca e ao lado do meu Fuca estacionasse uma Ferrari. E aí o meu Fuca ficava valendo mais. O IPVA é igual ao do... Mas veja, o que o Pugina refere é algo linear. Nós temos alguns nichos geográficos na cidade, Silvio Lopes, que são alvo de empreendimentos, são atrativos, a localização é propícia à expansão. Todavia, o poder público, ele acaba usufruindo de um empreendimento particular, construído às expensas do empreendedor, do construtor, de todo aquele pool de interessados da iniciativa privada que faz florescer a obra e todos os seus desdobramentos. Do comprador. Exato. E aí o poder público, que não fez nada, vai lá e atribui uma sobretaxa e resolve incrementar o imposto. Mas vem cá. Da vizinhança. Mas o que é isso? E o Pugina tocou num outro ponto. Acabei de receber aqui de um grupo de colegas que atua só em Brasília, que me informa aqui que, se não for fake, né, fazendo agora a referência, foi aberto prazo para contrarrazões aos recursos da 13ª Vara Federal de Curitiba para desaguar aqui no TRF da 4ª Região, relativamente ao senhor ex-presidente, esse que está preso e ficará preso, porque o TRF aqui, em seguida, vai reexaminar a sentença da doutora Gabriela Hardt, que infelizmente não foi conduzida à titularidade da vara. Esse é um episódio. E o segundo, também se não for fake, Jurandir, é que, por incrível que pareça, Sua Excelência, o senhor ministro Marco Aurélio Mello, primo
do ex-presidente Fernando Collor, que o nomeou para o Supremo Tribunal Federal, disse em alto e bom tom, se não for fake, que ele não sabe exatamente qual é o delito imputado ao ex-presidente. Mas vem cá. Mas vem cá. O Alessandro Vieira tem mais um argumento para mais um pedido. Ministro Marco Aurélio, o senhor é togado do Supremo Tribunal Federal e o senhor se dá o desplante, se não for fake, de emitir esse tipo de opinião extra autos de um acordo que não foi nem lavrado ainda. Olha, graças a Deus eu não leciono mais na graduação. Não tem como lecionar na graduação e explicar para quem estuda direito, Silvio Lopes, que só se manifesta nos autos. É por isso que a maioria da magistratura brasileira, Jurandir, não se vê representada no Supremo Tribunal Federal. Um ministro que não consegue se conter como... Aliás, isso de se conter está ficando até engraçado em grupo de WhatsApp, do Feio. É muito engraçado. As pessoas não se contêm e vêm com tudo. Isso aí eu mudo falando para o surdo. Então, o que acontece? O ministro Marco Aurélio, que já tem lá, é o vice-decano do Supremo, se não for fake isso é muito grave. Um exemplo negativo de cima para baixo. Os juízes brasileiros, de qualquer instância, são discretos, são polidos, têm a reserva como norma. Olha o ministro Marco Aurélio. Agora, Antônio Augusto, o que não é fake, tá? É que o dito presidente que tu te referes, que está na cadeia e que está com a perspectiva de sair ali adiante, mas já tem um outro processo. Exato. Tem um outro processo correndo ali que vai engatar ele. Ele pode, de repente, nem sair. Ou pode sair em setembro e voltar em outubro. Pode até não sair, né? Quem vai sair vai ser a Richthofen, aquela, né? Deram de novo para ela Dia das Mães. Ela que matou a mãe e o pai. E vai sair para comemorar o Dia das Mães. Isso aí nem no manicômio te explica. Não tem como explicar. Olha aqui, ó. Agora tem como explicar, o Jurandir que tem seu carro aqui, o Antônio Augusto e o Cugina e a Simone, que vão lá no Kimura Car Care, né? Que é especialista em cuidados automotivos. Olha os carros aí maravilhosos. Vai levar o teu lá. Isso aí é do Antônio Augusto. Isso aí é carro do Antônio Augusto, que é colecionador. Ele que tem esse tipo de carro. Meu carro é um carro verde, 65. Cuidado automotivos. Você leva o seu carro lá, sai maravilhosamente bem ilustrado, arrumado, completamente diferente. Quer dizer, você vê aí vários exemplos, não sei se dá para passar aí, e não são só carros de luxo, né? Carros de época, que marcaram época, né? Carros importados. Você pode levar o seu carro lá também e vai ter um cuidado especial. Olha ali que na nave. Kimura Car Care. Olha ali que nave. Olha lá. O cara estacionou mal ali já também, né? Olha, mas aí... olha que nave. Olha que nave, né? Olha que nave. Olha que nave maravilhosa. Esses carros eu vi na Argentina, lá como táxi. Imagina, mesmo. Em Londres também tinha carro assim os táxis de Londres são assim, nesse estilo aí. Nesse estilo. Rural não pode ser táxi? Cabify? Pode. Dá para encarar? Dá para encarar, então. Tá, Kimura, então, o telefone de Kimura 99606-6565. O 51, naturalmente, né? E o Instagram é Kimura, @KimuraCarCare, né? Que você pode fazer o contato e lá se deliciar com essas maravilhas da... Alguma novidade, Gina? Mais uma novidade? Olha, eu gostei da notícia de que o ministro Osmar Terra ontem anunciou que iria reduzir o teto dos benefícios fiscais concedidos através da Lei Rouanet de 60 milhões de reais para 1 milhão. Que, no meu juízo, ainda é muito, mas vai mais 60 milhões. Então, claro, vai haver uma choradeira, principalmente entre os grandes beneficiários da lei. Eu já ouvi os artistas... Porque alguém, para conseguir levantar 60 milhões de reais em benefícios fiscais, tem que ser alguém já absolutamente consagrado, tem que ser alguém como aquele sujeito que precisa ter tanto dinheiro para pedir um financiamento bancário de um determinado valor, que ele não precisa do financiamento bancário. Então, ao reduzir de 60 milhões para 1 milhão, na verdade, o governo do Bolsonaro, através do ministro, está dizendo o seguinte: nós vamos conceder para quem realmente precisa. É verdade. Né? Que a filosofia é essa, né? É essa. E na mesma linha,
cortou, o diretor-presidente do Itaipu, cortou os convênios de apoio que Itaipu tinha em relação a certos eventos culturais, entre os quais esse que o ministro Gilmar Mendes promove em Portugal, que é o Fórum Jurídico de Lisboa. É picaretagem isso, né? Que só pode ser uma picaretagem, Gilmar Mendes é uma picaretagem. Recebeu um benefício de R$ 3.969.000 e já recebeu desse montante 2.600.000 não sei quanto, e ele cortou agora a última parcela de 800 e tantos mil reais. Deu. E esse corte que foi feito corresponde a... Agora eu não sei se os números são 24 milhões ou 42 milhões, no total dos cortes feitos. O que Itaipu tem que estar financiando eventos Brasil afora? É uma e mundo afora mas também, é né? Mundo afora. Mas o BNDES deu mais dinheiro para fora do Brasil, um banco de desenvolvimento nacional, deu mais dinheiro para fora. Mas que facilidade para usar o dinheiro público. Quem é que faz isso com o próprio dinheiro? É uma grande confraria de negócios, virou o governo passado, né? Sempre foi, né? Desde o 2013. E esse ministro que é empresário, eu tenho um amigo cuja filha assistiu esse evento, só que não pôde ser filmado. Diz que o ministro empresário esse tomou uma vaia na entrada. Diz que se ouviu lá do outro lado, ouviu aqui em Pernambuco o tamanho da vaia. Cruzou o Atlântico. Uma coisa impressionante. Mas a filosofia da Lei Rouanet é justamente auxiliar esses quem está começando, né? Quem está começando, os grupos amadores, aqueles que não têm assim, muita disponibilidade de recursos para montar uma peça, para se apresentar. Esta é a filosofia. Não a Anitta. A Anitta, o Chico Buarque, o Caetano. Chico Buarque tem todas, né, gente? O comunista tem todas. Essa ópera Fantasma da Ópera, quer dizer... Não, o Circo du Soleil é um musical consagrado internacionalmente, precisa de recursos da Lei Rouanet para fazer uma apresentação. É só um adicional para enriquecimento. Não tem cabimento. Não tem cabimento. E coitado do embaixador Rouanet, se ele soubesse o que fariam com o nome dele, ele jamais teria permitido que houvesse o batismo de fogo da lei federal com o nome dele. Não, mas felizmente tiraram o nome dele agora. Agora é Lei de Incentivo à Cultura. É verdade. Mas o nome de fogo que criou a popularização. Aliás, nós começamos a falar sobre a questão do Ibope, né, que concordo com tudo que se disse aqui, o Ibope realmente não merece crédito nenhum. E agora, governo popular, não tem como ter um governo popular, porque governar, o Anatole France dizia que governar, não existe governo popular, porque governar é descontentar. Então, quando o governo começa a contrariar interesses, esse governo não serve. E o que está fazendo o Bolsonaro? Né, Pugino? Exatamente. É por aí. Então, alguma novidade, Simone? O emprego, ali, nós tivemos 43 mil para fechar, estamos no final do programa quase, né? 43 mil fechamento de vagas em março, mas é explicável, né? Questão sazonal. Não, né? mas no mês anterior também nós tivemos um aumento, né? Existe uma sazonalidade. É uma sazonalidade, safras e tal, né? Até que nós tenhamos, né, uma estabilidade, né, que os empresários possam investir, nós vamos ter essa sazonalidade ainda. O que foi dito é que o número do mês passado, 124 mil, se eu não me engano, foi um número extraordinário, que superou. Então, por isso que isso aqui seria mais ou menos o equilíbrio, seria umas 80 mil, seria o... Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, colaborou muito a questão da safra de soja, que terminou agora a colheita, e da maçã também, quer dizer, aí aquele pessoal que é contratado só para colher, né, e depois ele é dispensado. Por isso que é da sazonalidade. E deu que aconteceu justamente quase tudo no mesmo lugar, no mesmo tempo, né, Simone? Sim. Previsível, né? Não, exatamente. Mas não é até tão previsível, porque mês passado foi o quê? Mês de fevereiro, né? Fevereiro é um mês morto. É um mês até de... Mês passado foi março. Foi março, também abril. Não, é que mês passado que reduziram as vagas. Mas o outro que teve a geração de empregos foi fevereiro, que é um mês morto, né? Porque é pós-Natal, é carnaval. Mas enfim, eu acho que essa sazonalidade, por enquanto, ela tá Silvio Lopes, aceitável. Queria aproveitar o nosso espaço aqui, conclamar os nossos telespectadores que abrissem a página do Senado Federal na internet, compilassem os nomes de todos os senadores da República e entupissem os e-mails de suas excelências
pelo julgamento do recurso da Comissão de Constituição e Justiça pela instauração da lava-toga. Tem que pressionar os senadores, tem que constranger alguns senadores, certo? Para que votem favoravelmente a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, que vai apurar não ato jurisdicional, se sentença foi certa, a sentença foi errada, para apurar comportamento extra-autos de ministros de tribunais superiores. Vá até o site do Supremo, copie lá, é fácil, e manda e-mail todos os dias. É verdade. Numa total reversão do que seria uma análise racional, o Supremo tenta convencer a sociedade de que o seu descrédito provém das críticas, quando o que acontece é o contrário. Exatamente. É o descrédito que provém é a crítica que gera o descrédito. Muito bem. Obrigado, Pugina, obrigado, Simone, Jurandir, Dona Augusta, muito obrigado a você, telespectador. Muito obrigado pela audiência. A atividade se despede, que são 20 horas e 12 minutos. Amanhã, 19 horas, um novo encontro com vocês. Uma boa noite, um bom sono e até amanhã.